É uma grande satisfação para mim estar aqui com esses colegas queridos, Afrânio e Sérgio. Nós trabalhamos nessa obra, rapaz, o tempo passa, né? Foi no começo dos anos 90, lá nos Estados Unidos. Na época nós tínhamos lá, acho que 30 ou 29, alguma coisa aí. Não, menos, né? 27 anos, eu pelo menos. E nós vamos falar dessa obra aí, que foi uma obra, eu tenho um carinho muito especial por essa obra, porque foi uma das únicas, talvez, em que eu fui do primeiro ao último dia da extensão da obra. Bom, eu queria que cada um se apresentasse e especificamente o que fazia nessa obra aí. Eu trabalhava nessa obra aí com planejamento, medição, essas coisas. E você, Afrânio, onde é que você está? O que você fazia? Quem é você? Faça aí uma brevíssima apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Afrânio Alves de Oliveira. Eu sou baiano. Nessa época eu tinha... Foi em 93, né? 93, no início de 93 eu tinha 29 anos. É isso aí, Aldo, 29. Comecei na Odebrecht em 1985. Então, nessa época eu já tinha 8, 9 anos de Odebrecht. Trabalhei no aeroporto do Galeão antes de ir para os Estados Unidos. E lá na obra de Santa Ana, eu era responsável pelos equipamentos e, junto com Aldo aí e Sérgio, a gente foi uma obra bastante prazerosa, digamos assim. A gente teve, além de aprender muito e trabalhar muito, a gente se divertia muito. Foi muito legal. E Sérgio? Meu nome é Sérgio Lima, eu também sou baiano, formado em 88, e eu fui para essa obra em 94. Eu fui para a segunda temporada da obra, que a obra é dividida em duas partes, por causa da chuva. Da chuva não, né? Por causa da água no rio, na verdade. E eu fiquei com o programa de engenharia, edição, subcontratos. Era uma obra, como a Frânio falou, que a gente trabalhava muito, aprendia muito, mas também se divertiu bastante. Vamos tratando aqui, Sérgio e Afrânio, essa é uma visão do canal pronto, né? Esse canal aí é o leito do rio Santa Ana, um rio que corta ali o sul da Califórnia, e é um rio que tem uma propensão a cheias muito grande. A oeste do Mississippi, esse é o rio que mais enche. E aí, como essa região estava sendo cada vez mais povoada, ali no sul de Los Angeles, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano decidiu fazer uma licitação para retificar a calha do rio e pavimentar a calha do rio em concreto, né? E, na época, nós éramos funcionários da CBPO of America, que era o nome da construtora Norberto Odebrecht, lá na Califórnia. Nós vamos, então, fazer uma viagem aqui, e eu queria que você que está assistindo a esse webinar, você respondesse, você assistiu ao filme O Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger? Pois é nesse canal aí que se passa aquela perseguição, um num caminhão, o outro na moto, é nesse canal aí. Óbvio que não é no lote em que a gente estava construindo, porque o filme é justamente dessa época, era num lote vizinho. Esse rio, como é muito longo, eram feitos em lotes. Nós tínhamos aqui 2 lotes para fazer. E essa obra, aqui para vocês terem uma ideia, isso é o sul de Los Angeles, muito perto da Disney, da Disneylândia, e aqui está uma visão ainda da época da obra, para vocês terem uma noção desse... Qual era a extensão do canal, Sérgio? Você se lembra assim de cabeça? Rapaz, eu não lembro mais não, mas eram umas 5 milhas, não? Era isso aí, era em torno de 8 quilômetros. Exato. Aqui vocês veem o início da obra. Quando nós entramos, a obra tinha uma pequena superfície, aqui um talude, que era revestido aqui com uma argamassa, aqui, mas que nós tínhamos que demolir isso, tá certo? Colocar na dimensão que o projeto pedia e fazer o fundo e o talude em concreto armado. Lembrando que essa foi a única obra em que eu trabalhei que tinha 2 etapas e 3 ou 4 meses em que a gente ficava, entre aspas, de férias. Porque como o rio enchia bastante, não dava para trabalhar.
Então, nós tínhamos de março a novembro, parava, e depois de março a novembro do ano seguinte, 93 e 94, para fazer essa obra. Aqui eu já vou pedir a Afrânio, a Afrânio, isso aqui era a demolição dessas paredes de concreto que havia originalmente na obra. Vocês veem que nós tínhamos aqui umas escavadeiras, uma escavadeira com o martelete hidráulico adaptado nelas. Quer ir explicando aí, Afrânio? Nessa primeira etapa, como o Aldo falou, a gente tinha que redefinir o eixo do canal, né? Em algumas partes, ela inclusive iria aumentar a seção do canal, e então foi necessário de demolir essa estrutura de concreto que já existia, para que a gente pudesse reescavar as laterais ou mesmo aterrar. Teve lugares aí do canal que tivemos que aterrar para poder redefinir a seção e o encaminhamento do rio, né? Então, nessa foto que o Paulo mostrou, foi a primeira etapa da obra, em que a gente usou martelos hidráulicos, que é um equipamento bastante conhecido hoje, né, em todo o mundo, mas naquela época isso aí já estava começando a ser utilizado no mercado da construção civil, né? Que nada mais é que um propulsor hidráulico que rompe tem uma ponta metálica e que com golpes hidráulicos ela vai rompendo o concreto, né? Então era isso. Essa foi a primeira etapa. Você vê aí que tem duas máquinas e uma recolhendo o concreto lá no fundo. Também usávamos esse concreto que saía daí para triturar, né, e refazer, usar como material para o próprio concreto definitivo, né? Exatamente. Aqui vocês veem que a gente pegava essa parede demolida e tinha uma central móvel de britagem, isso aí era alugado, né? Nos Estados Unidos é tudo muito fácil de se alugar. Vocês veem aqui que é ainda outubro de 93, é bem o início da obra, e nós já fazíamos aqui uma britagem e depois separávamos aqui areia, brita, já para utilização nas fases subsequentes da obra. Esse aqui é um trabalho, aí eu vou pedir a Sérgio que explique, é o que nós chamávamos de dewatering, né? Era cavar uma... Quer explicar aí, Sérgio, o que nós estávamos fazendo aqui no início agora da parte da terraplenagem do canal? Era o desvio da água, né? O rio, apesar de ele ter o momento da enchente, mas ele sempre tinha uma água. Tanto é que a estação nova passou a contemplar o que a gente chamava de low flow, um pequeno canal de baixa vazão, que era essa vazão que a gente vê aí, né? Uma vazão meio que perene. E aí a gente tinha que trabalhar desviando para um lado ou para o outro do rio. Era um joga pro outro danado de água aí. Então aqui nós estávamos cavando uma vala para levar a pequena vazão dessa época de cheia, dessa época de seca, para confinar aí nós podermos então trabalhar no leito do canal. Aqui, essa é uma escavação com moto scraper. Quer explicar isso aí, Afrânio? Essa foto é bastante interessante, porque nós podemos ver no fundo lá o canal demolido, o antigo, né? E aqui na frente esse sistema de scraper, que só dava para usar scraper porque o scraper andava ao longo aí do leito do canal, já que ia andar pelas ruas ali do bairro de Santa Ana, ia ser, eu acho que até proibido. Quer explicar, Fran? Exatamente. Bom, você vê na foto aí, é uma dupla de moto scraper com dois motores, né? Esse daí era um 627, se não me falha a memória. O sistema push and pull, quando ele está escavando, o da frente está escavando, o de trás está empurrando, e quando o de trás está escavando, o da frente está puxando, né? Depois eles se desengatam e eles vão para o local de colocação do material. A gente usava esse sistema porque, como eu disse anteriormente, e Aldo comentou,
a gente precisava redefinir a cota também, em muitos lugares a cota inferior, né? A cota inferior do canal. Eu não me lembro mais como era, né, Sérgio? Talvez Sérgio se lembre. O canal ele era de fundo de terra, ele só tinha as paredes revestidas, e aí o projeto era revestir por completo as paredes e o fundo. Mas Então, como o fundo era de terra, tinha desníveis. A gente fazia uma... Soreado, né? Além de lixo, tinha partes que tinha acúmulo de pedra, de blocos rochosos, de solo. Então, para atingir a cota de projeto, nós tínhamos que usar esses scrapers, tirava daqui, jogava ali, e assim a gente ia andando. A gente tirava do leito do rio e colocava no talude lateral para você redefinir a cota do talude, porque muitas vezes subiu, né? Para o projeto, a cota subia para aumentar a calha do canal e assim ter maior capacidade do volume de água, né? Então, nesse caso aí, era um trecho em que a gente tirava terra do leito do rio, do leito do canal, tá certo? E colocava nos taludes, né? No topo aqui do talude, em algum ponto. Fazia uma rampa e, em alguns pontos em que o canal tinha que ficar mais fundo, ou elevar aqui o dique, né? A bancada lateral, às vezes o ponto de descarga do scraper era aqui em cima. E aqui vocês vão vendo alguns equipamentos que talvez hoje até sejam corriqueiros, mas que na época eram novos, né? Ou relativamente novos na construção. Esse equipamento aqui nós estávamos utilizando para quê, Afran? Esse equipamento a gente definia no pé do talude lá a inclinação e dava o acabamento final, né? Porque depois de que a gente desse o acabamento final na superfície, na terra, né? Viria, tá certo? A fase de concreto e esse equipamento é o que dava o acabamento final mesmo, o ajuste final, para você minimizar a sua perda de concreto. O concreto, Exato. o projeto... Aqui era muito importante, porque o que o cliente queria era a posição do concreto final. Então, vejam que esse equipamento aqui, é um grader, né, Afrânio, o nome disso aqui? Esse é um equipamento de lança telescópica que fazia com que o talude tivesse no lugar correto, porque vejam vocês, a gente tinha que colocar aqui em cima 20 centímetros de concreto. Se você erra ali em 1 centímetro, é uma diferença enorme em perda de concreto. Então, nós tínhamos que fazer aqui com um acabamento muito detalhado. Comentem aí, por favor. Essa máquina aí era Gradal, né? Gradal, Gradal, exato. Gradal, ela era uma lâmina de motoniveladora numa lança telescópica. Eu não sei se tem aí, Aldo, o outro equipamento que eu já... A gente usava 2 equipamentos para fazer esse acabamento. Na verdade, 3. Aquele que a gente viu anteriormente, que era no pé, né? Que era no pé do talude, que dava ali a inclinação correta. E na parte mais alta do talude, a gente usava ou o Gradal ou a Bidwell, que era uma máquina. Você tem aí, Aldo, a foto da Bidwell? Tem, vai aparecer aqui. Isso aqui, era o sistema de colocar a cota aqui no que se chama de invert. Invert é o fundo do canal, tá certo? Você vê que isso aqui, era tudo com... Eu nunca tinha visto isso, era com laser. Né? O laser determinava a cota, então aqui o operador, com o joystick lá do comando, apenas sabia se tinha que botar para cima, para baixo, para atingir o nível correto aqui do fundo do canal. Mas aqui, nessa foto, vocês já podem ver, daqui a pouco nós vamos mostrar a execução. Mas veja que aqui nós já tínhamos feito o canalículo, aqui o low flow, que é o canalzinho do meio do canal, aqui ele já está concretado,
e aqui são alguns drenos, não é isso, Sérgio? É. Aqui para vocês verem como era o esquema de colocar o talude na posição correta aqui, né? Motonivelador, aqui aquele tratorzinho com o sensor de laser, e nós tínhamos que mandar para o cliente essas figuras, que se chamam de submittals, era como nós submetíamos à aprovação do cliente o nosso método construtivo, tá? E assim desenhado era mais fácil de ver. Aqui, para a gente avançar na parte do concreto, que é a parte mais interessante da obra, isso é só para vocês verem a sequência das atividades. Isso aqui está o canal em perspectiva. O primeiro que nós fazíamos era esse canal aqui, chamado low flow, essa parte inicial, porque era para capturar as águas de baixa vazão, tá? Fazia, então, esse miolo, low flow, depois nós fazíamos o slow, que era o talude de um lado, talude do outro lado, e depois o invert, tá certo? Então, o invert terminava ficando compreendido entre duas concretagens anteriores, a do miolo e a do invert. E veja que ele tinha uma armação, tanto no talude quanto aqui no invert, e aí nas próximas imagens nós vamos ver o processo de concretagem. Aqui sou eu lá na obra, aqui vocês vendo aí a disposição geral da escavação, né? Caminhões andando para lá e para cá. Aqui vocês podem ver ó, que já tem um talude pronto, já tem o low flow pronto. A próxima concretagem seria aqui onde os caminhões estão transitando. Mas aqui dá para ver aí o trabalho de terraplenagem, uma foto aérea, na época não tinha drone, isso aqui era de aviãozinho mesmo, né, de teco-teco, tirando a foto. Mas vamos lá. Isso aqui, Sérgio, você pode explicar? Pronto, esse aí a gente está vendo justamente o canal de baixa vazão, o low flow. Ele tinha uma camada drenante, a gente esqueceu de mencionar isso, ou já foi mencionado que minha conexão caiu. Tinha esse camada drenante, que ela se conectava para tirar água subterrânea, digamos, né? E aí vinha, depois da camada drenante, que vinha a armação. Aqui está aparecendo no cantinho o nosso fiscal, Ernie Sainz. Quem lembra desse cara? Isso aqui era dureza, viu? Rapaz, isso era um paraquedista lá do Exército Americano. Pense aí no nome complicado. Esse era. E aqui estou vendo até o nome do subempreiteiro da armação, Fontana. Fontana Steel. Se vocês olharem, isso aqui foi a primeira obra em que eu vi a empresa receber armação cortada e dobrada. Isso, para mim, foi uma grande, para a Odebrecht, foi uma grande novidade, porque até então, todas as obras da Odebrecht, nós tínhamos central de armação, né? Mesa de bancada de corte, de dobra. Aqui não. Nós pedíamos e no caso aqui, esse subempreiteiro Fontana Steel já trazia na época correta e já colocava aqui nos locais onde nós iríamos fazer a concretagem daquela semana ou daquele dia. E vamos em frente para vocês verem aqui. Aqui é o pessoal da própria Fontana, porque além deles serem os fornecedores, eles eram também os instaladores, colocando a ferragem aqui do invert, tá? A armação aqui do invert. Aqui agora, quer explicar aí, Afrânio, isso aqui? Isso é o low flow, é o canal, aquele canal de baixa vazão, que fica no meio do canalzão, e nós estamos aqui com a pavimentadora, o fabricante se chama Bidwell, e ela está vindo de lá para cá, né? Está vindo no sentido para fora da tela. Quer explicar aqui, Afrânio, como funciona esse equipamento? Você que era o gestor desses equipamentos. Essa máquina foi fabricada exclusivamente para esse projeto. Veja que a seção interna da máquina ela tem um desenho que dá o acabamento final no concreto e deixa o concreto na forma do projeto, né?
que era o low flow, né? Que fica onde a água, quando estava no verão, ela corria por essa parte de dentro do low flow, para que direcionasse para isso aí. Então, essa máquina foi comprada exclusivamente para isso. Era composto de dois carrinhos, né? E um detalhe muito importante dessa máquina, se você olhar do lado, na lateral direita, Aldo, aqui, ela tinha como se fosse um trilho que a máquina rodava sobre esse trilhozinho, né? E a máquina ajustava a altura das pernas laterais em função da cota que estava esse trilho. Então, a máquina subia ou descia para deixar a espessura do concreto exatamente como o projeto mandava. Eu queria chamar a atenção aqui que a perda de concreto, o concreto lançado a mais, era custo da contratista, né? O cliente não pagava 1 metro cúbico a mais de concreto se você gastasse. Então, Exato, ele pagava a seção pronta. Aqui vocês veem essa forma, era simplesmente para fazer o final da concretagem de um dia, ok? E aqui dá para ver as peças que compõem a pavimentadora, né? Tem uma rosca aqui que tinha por objeto desbastar a pilha que saía do caminhão, e depois você tinha aqui o vibrador e o rolo que dava o acabamento final. Vamos ver se tem uma foto aqui mais interessante. Quer explicar, Sérgio, você, aqui o que são essas peças, essas partes todas aqui? Vou só comentar isso que a Fran falou, que o nível realmente era dado pela topografia, que esticava um fio, e essa máquina tinha uma antena mecânica mesmo, que se apoiava nesse fio e ia nivelando. A topografia nivelava o fio lateral e essa antena ia se respeitando esse nível da topografia. Isso era bacana. Aqui Nas já peças tá aí, a máquina tá bom, exatamente, ela tinha um parafuso, um sem fim, que quebrava a pilha a massa de concreto à frente, né? Logo depois vinha um vibrador. Tinha um vibrador de imersão e tinha um vibrador também de placa. Eu me lembro que tem uma história que a gente também, né, adaptou alguma coisa de vibração. Não me lembro agora mais não, Fran, se você lembrar. Aí vinha um rolo de acabamento. Na verdade, para facilitar o movimento do sem fim, né? Ele tinha um vibrador na frente da máquina. Não está dando para ver aí, eu não estou localizando ele, né? Esse aqui, ó, esse aí na frente, né? Exatamente. Era um vibrador que você já ia, antes da máquina chegar no local, ele já ia, antes do sem fim chegar, ele já ia dando uma distribuída no concreto. É bom depois vocês aí, um de vocês dois, falar sobre os lamps desse concreto, né? Exato, a gente vai ver aqui. Eu queria até mostrar a vocês, isso aqui atrás era para dar a rugosidade que o exército americano exigia no acabamento final, tá? Então, isso aqui foi meio que improvisado, a gente teve que fazer alguns testes até chegar nesse formato aqui dessa rugosidade. Isso aqui é como se fosse um carpete que passava na superfície final aqui do concreto. Agora aqui, Afrânio, eu queria que você explicasse a máquina que lança o concreto à frente da pavimentadora. Essa foto aqui é bastante ilustrativa. Essa aí era um Rolltech, né? Um fabricante também, na época, muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele praticamente eram os únicos que faziam esse tipo de máquina. Essa lança é uma lança telescópica também, ela se estende, né? E tem uma correia transportadora aí que conduz o concreto. Você vê aqui na pontinha do lado esquerdo o caminhão caminhão de concreto descarregando mas aqui mudou, né? Mas era esse caminhão aí, descarregava o concreto na correia inferior e ele, Isso, eu vou voltar. a correia inferior Pronto. subia aí. E a correia inferior levava ele para aquele super swinger, que era
que fazia a distribuição na frente da máquina, né? Está vendo só a lança dele aí em cima, né? Isso, aqui. Isso é interessante, uma grande sacada da Odebrecht foi utilizar esse tipo de caminhão. Note que ele não é um caminhão betoneira, ele não faz a mistura, ele não vai rodando, não tem o balão. Ele é apenas um caminhão caçamba. E nós tínhamos uma central de concreto na extremidade, em uma das extremidades do canal, e num terreno alugado adjacente ao canal, quer dizer, da central, ele já entrava no canal e esse caminhão vinha andando com o concreto. Quer explicar, Frânio, esse jogo de pneus aqui? Veja, esse caminhão foi um caminhão também comprado especificamente para essa obra. E se eu não estou errado, eu acho que ele levava 22 metros cúbicos de concreto em cada viagem. Eu acho que eram 18. Bom, pode ser, não tenho essa certeza toda, não. E como eles, determinada época da obra, ele já andava por cima do concreto já colocado, então, e tinha um limite de carga sobre esse concreto, então foi necessário desenhar esse caminhão aí, que tinha esses eixos adicionais para distribuir o peso desse caminhão mais a carga de concreto, que eram os 18 metros cúbicos, sobre esses eixos, sobre esses pneus, e não ultrapassar, assim, a carga máxima sobre o concreto. Você lembra disso, né, Serginho? Lembra? Esse caminhão, Aldo, você falou que era um caminhão cação, mas ele tinha um parafuso agitador dentro, que inclusive é o caminhão, o parafuso. Tinha só um parafuso, Tinha um parafuso agitador para fazer descarregar. Frânio, eu chequei aqui, eram 22 jardas cúbicas, você tem razão, ele tinha 22 jardas cúbicas, que dá entre 16 e 17 metros cúbicos, mas era 22 mesmo. Vamos seguindo aqui, ó. Sérgio, esse material branco aqui era o quê? Veja que depois, aqui dá para ver todo mundo, ó, o caminhão Highboy descarregando aqui na lança telescópica, que jogava na frente da biduel, da pavimentadora. Aqui ele está indo na direção para a esquerda, né? Aqui está a armação colocada no chão. E aqui ao final nós tínhamos uma outra plataforma, um outro equipamento aqui. Quer explicar o que é, Sérgio, isso aqui? Essa era a plataforma da cura química que vinha logo a reboque. A reboque não, porque ela era autopropelida também, mas era a cura química, que eu não me lembro agora se era PVA ou se era parafínico, mas era um produto. Era um material que era borrifado, né? Esse material branco. Ela tinha aqui uns bicos, mais ou menos como se fosse lançando imprimação, essas coisas. Então ela ia lançando aqui esse material branco, que era o composto de cura química. Veja como a obra era limpa, né? A obra era limpa, eram produções muito grandes nisso aqui. Aqui uma outra visão, dá para ver todos os equipamentos aí, já foi explicado aqui com grande detalhe. E tem uma pergunta aqui se o nosso contratante era o Exército Americano. Sim, era o US Army Corps of Engineers, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que é um órgão tradicional de obras que envolve rios, portos, lagos, corpos hídricos em geral, tá? E que foi o nosso contratante em outra obra nesse mesmo rio, que foi a barragem de Seven Oaks, onde a Frânio e eu fomos trabalhar depois que essa obra aqui ficou pronta, e nós já fizemos esse webinar aqui em outra ocasião na oficina de texto. Aqui, Afrânio, outro equipamento da Biduel fazendo o talude. Quer explicar aí? Exatamente. O mesmo princípio na verdade, eram 3 máquinas que faziam concreto. Tinha uma seção fazia o low flow, a seção que fazia os taludes, que é essa aí, e depois que fazia a seção de fechamento entre o low flow e os taludes. O mesmo princípio, você em cima e embaixo tem um trilho, e todo dia de manhã a topografia colocava a linha, que Sérgio falou, a linha
que determinava a cota correta, e essa máquina ela também subia e descia as pernas para deixar o carrinho distribuidor e pavimentador na posição exata de cota final. E assim você minimizar a perda de concreto, né? Então, era o processo, era mesmo, e a distribuição do concreto era muito parecida também. Usava o Rolltec, que era o distribuidor com correias e Aqui telescópio. dava para ver, ó, o talude pronto, mas isso aqui ainda era no começo da obra. Isso aqui é meu pai. Nem sabia que meu pai estava aqui. Estava visitando a obra nesse dia. E aqui, veja que a gente ainda estava fazendo com desempenadeira manual o acabamento do concreto. Isso aqui foi aquele suplício do início da obra até a gente conseguir realmente a aparência conforme a especificação mandava. Isso aqui saía muito caro, né? Porque um trabalhador desses aqui custava para a empresa cerca de $30 por hora. Cerca de $30 por hora. Depois é que nós conseguimos botar aquele sistema do carpete que ia e vinha, mas isso aqui foi meio empírico até a gente conseguir calibrar a mão para deixar a espessura, a aparência, a rugosidade final. Eu gosto bastante dessa foto. De novo, dá para ver aqui o Low Boy, que joga nesse... Esqueci o nome desse equipamento aqui. Super Era Boom Truck, né, Sérgio? Era Super Swinger. Swinger, né? Swinger, né? Era isso? Jogava aqui na frente, a máquina vinha, aqui a outra já espalhando a cura. Vejam aqui como no começo era lambuzado e como depois nós acertamos a mão. Tá? Isso aqui o cliente não queria pagar, mandava refazer, um trabalho, rapaz, horas perdidas. Isso aqui nos custou muito trabalho botar essa operação, a parte estética, vamos dizer assim, do acabamento até chegar aqui. Mas depois daqui era um show. Depois daqui nós íamos com muita rapidez. Aqui, Afrânio, como é que nós fazíamos quando atravessávamos cada uma das 8 pontes que nós tínhamos? Aqui não tinha como a pavimentadora fazer nem o talude e nem o fundo do canal. Então, nós utilizávamos... Lembra o nome disso aqui? Lembro, o nome disso era Roller Skid. Roller Skid. Que era basicamente um rolo com motor hidráulico em uma das extremidades, e que esse rolo girava, né? E aí ele deixava ele cair até a base do talude e às vezes ele suspendia e assim ia dando um acabamento final. Eu me lembro desse detalhe aí, você vê, no centro aqui tem um caminhão, né? Esse caminhão era usado como peso morto, né? Para segurar o roller skid. O cabo de aço que puxava o cabo de aço puxava ficava no caminhão. Ficava no caminhão. O caminhão era uma espécie de placa de reação disso aí. Isso demorou também para a gente usar. E essa operação é cara, né? A operação da Biduel é muito mais produtiva, a produtividade é muito mais alta, com a mesma equipe. Então, isso aqui a gente tinha que fazer só quando não tinha jeito mesmo, que chegava muito perto do pilar das pontes. Esse caminhão, só um detalhe, uma curiosidade, esse caminhão que usava de peso morto, eu, como era homem de carregamento, tive que achar um caminhão velho que funcionasse, e aí comprei esse caminhão que não tinha placa, porque ele não transitava, ele só ficava aí, né, na obra, e depois me deu um trabalho danado de vender o caminhão, porque o caminhão não tinha placa. Ô, Afrânio, já que a gente está falando aqui de equipamentos, eu queria que você... Deixa eu voltar em algum equipamento aqui. Esses equipamentos de terraplenagem da obra, eles tinham um óleo diesel vermelho. Explica aí o pessoal como é essa história do óleo diesel vermelho. Quando você me disse isso, eu achei que fosse mentira. Aí você até me levou num tanque de um equipamento desse para eu ver que o óleo diesel era vermelho. Explica aí como era essa história.
era uma questão, é uma questão puramente de tributo, né? de imposto. Para a construção civil, existia um subsídio para o óleo diesel. Então, o fornecedor nosso, ele tinha, como ele estava vendendo para a construção civil, uma obra pública, ele tinha uma diferença no imposto. E isso era simplesmente um corante que se colocava no diesel para identificar aos fiscais que esse diesel só poderia ser usado em obras públicas. Então, você não podia usar esse diesel em um caminhão normal dentro que trafegasse dentro da cidade. Então, esse era esse detalhe que era bastante curioso. Né? O governo vendia, o distribuidor adicionava um pigmento que aí eu ficava vermelho, o óleo diesel. E tinha uma espécie de umas vistorias, né, Afrânio? Que chegava lá, eu me lembro que era até uma moça colombiana que chegava com uma vareta, escolhia lá um equipamento qualquer. Esse disco só podia ser usado nessa obra, nesse tipo de obra. E não eram muitas obras que podiam fazer o uso desse combustível. Então, nessa obra, a gente usava esse combustível porque o preço era menor. Exato. Essa obra aqui, a gente chegou a bater um recorde de 1.000 jardas cúbicas num dia. Isso, na verdade, foi um número cabalístico que nós tínhamos, que a gente ficou perseguindo, chegava em 800, chegava em 850, até que um dia nós batemos os 1.000. E isso, antes de se falar de Lean Construction, antes de se falar dessas coisas todas, era o quê? Era um trabalho de otimizar a posição relativa do highboy com relação à lança e engrenar aqui a equipe toda e ver qual a distância disso para isso. Então, esse teatro de operações aí foi um desafio muito grande e depois a gente conseguiu bater aí vários recordes. Aqui tem um colega perguntando qual era o slump do concreto. Eu não me lembro. Eu tenho essa informação aqui no relatório. Você sabe, Sérgio? Rapaz, eu acho que era 4 polegadas, né? Era 4 mais ou menos 1. 4 mais ou menos. A tolerância lá era em polegada também. Então, para a gente que vinha do Brasil, que era centímetro, 10 mais ou menos 1 centímetro, aquilo me causou um impacto na época. Porra, a tolerância é alta. Mas era isso mesmo. Era isso aí. Era o número que eu tinha na cabeça. 4 polegadas também. Havia perda de pasta do concreto com a utilização da esteira para lançamento? Não tinha. A esteira, ela não ficava muito íngreme, justamente para não haver, para não escorrer a pasta, entendeu? Então, não tinha assim perda significativa, não. Esse detalhe aí tinha até uma pergunta aqui. O FCK era diferente do invert para o talude, Sérgio? Não, era o mesmo. Era o mesmo. Só mudava a espessura. O invert era 6 polegadas e o invert não. O talude era 6 polegadas e o invert era 8 polegadas. E aqui embaixo era 8. Eram 20 centímetros aqui e 15 centímetros de espessura aqui. E aqui, como o cliente queria, era a cota final do concreto. Se a terraplenagem tivesse errado, a gente ia gastar muito mais concreto para chegar naquela cota, né? Isso aqui é a entrega de um prêmio. Aqui no final, esse cidadão aqui de azul era o chefe da fiscalização. Lembra do nome dele, Efraim? Não lembro mais, não. Bio Galego. Bio Gallegos. Bio Gallegos, exato. Bio Gallegos era aqui o chefe da fiscalização e aqui foi um prêmio que nós demos de segurança se nós terminássemos a obra sem ter dentro do nível máximo de segurança do Exército Americano. E aí, como nós conseguimos, nós sorteamos aí essa caminhonete. Eu não me lembro qual era o nome dessa caminhonete, qual era o modelo. Eu até sei, mas me esqueci agora. Era uma Ranger. Não era uma Ford Ranger, não? Era Ranger, né? Então era Ford Ranger, exatamente. E aqui os nossos chefes, esse aqui atrás era o quebra-faca de Sérgio aí, que fazia as coisas todas. Esse foi um evento final. E aqui está
o canal todo bem feito. O Exército Americano gostou bastante do nosso trabalho. Entregamos, inclusive, um dia, não sei se a Fran se lembra disso, o nosso prazo era 31 de outubro para entregar. Nós entregamos a obra no dia 30 de outubro. Essa que era a nossa meta, porque aí iria sair em todos os lugares que nós conseguimos entregar a obra antes do previsto. Um dia, mas foi. Isso aí teve muito suor nosso, muita dedicação. Era uma equipe muito jovem, né? Uma equipe muito jovem. Nós tínhamos entre Sérgio, acho que tinha 27, eu tinha 28, a Frânio 29, mais ou menos aí, anos de idade, e fizemos isso aqui, lá em Los Angeles, onde foi a perseguição do... E aqui estamos nós aí, ó, Frânio. Essa daí é surpresa para você. Nós, naquela época e hoje, tá vendo? Ô, Aldo, você não... A gente, logicamente, é um choque de cultura muito grande. Foi nossa primeira obra nos Estados Unidos, né? Então, vários aspectos a gente aprendeu, tá certo? Mas teve uma situação que acho que você vai se lembrar muito, com esse negócio de meta, que a gente tinha que bater uma meta, que era uma coisa muito forte na Odebrecht naquela época, a meta aí tinha que se botar o concreto e tal. A gente tinha uma expressão que a gente dava, já matou seu leão hoje? E essa obra ela foi emblemática nesse sentido. A gente conseguiu fazer com que os americanos que trabalhavam nessa obra tivessem essa preocupação. E essa expressão, já matou um leão hoje, have you killed your lion today? Foi uma expressão que foi até lá para baixo. Você se lembra disso? E tem uma foto, que não sei se você tem aí, Aldo. Rapaz, eu não tenho essa foto. Essa foto eu tenho, mas não aqui no slide. Eu vou procurar. Você devia ter botado essa. Rapaz, o cara da escavadeira achou um leão de pelúcia e achou o leão e colocou em cima da escavadeira e botou uma placa escrita em papelão: I have killed my lion today. Porra, isso foi emblemático pra cacete. Foi uma coisa assim, realmente me marcou. Um leão de pelúcia que ele achou no próprio leito do rio, lá largado, afixou em cima amarrou lá em cima da escavadeira e estava lá. Eu matei meu leão hoje. E eles todos gostavam de trabalhar com nós, brasileiros, porque tinha esse ar da descontração, né? Nós éramos muito brincalhões. Mas aqui algumas perguntas. Quais eram as medidas desse canal trapezoidal? Olha, na base ele tinha 50 metros de largura. E a altura, na vertical, variava aí, me corrija aí, Sérgio, entre 8 e 13. Poxa, eu não vou me lembrar agora todas as dimensões desse canal, não. Mas ele tinha aqui, eu imagino que era, essa altura aqui variava de 5 a 8 metros, mais ou menos. Mas aí o pessoal que está assistindo essa apresentação nossa aí, Aldo, eles podem, será que enchia mesmo esse canal todo de água? Fala aí, Aldo, sobre isso. Rapaz, isso aqui era o auge da estação seca. Veja que isso aqui é um nadinha, né? Nesse low flow. Mas na estação chuvosa batia aqui a água, onde está o cursor. Enchia tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo. E uma pergunta aqui, quanto custou essa obra? O preço dela era 30 milhões de dólares, tá? 30 milhões de dólares. Uma pergunta, vocês tiveram problemas com trincas, com fissuras? Quer explicar, Sérgio? Rapaz, as trincas já eram esperadas. A armação não era uma armação exatamente para combate de trincas, porque as trincas eram esperadas, era mais para uma questão de terremoto. Se viesse um terremoto, as placas não encavalarem uma sobre a outra. Mas ele tinha junta de dilatação e as trincas entre juntas de dilatação, elas já eram esperadas e aceitas pelo cliente. E o projeto era do próprio Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Um projeto muito bem feito, estava tudo definido, era projeto executivo mesmo. A única coisa que mudou isso aqui foi que depois eles decidiram fazer uma pista de bicicleta aqui por cima, mas coisas assim menores. Mas o projeto era muito bem feitinho. Estamos nós aqui e
o que mais me causou assim impacto nessa obra é que era a primeira obra da nossa e justamente para o exército americano. Esse foi um choque muito grande, porque aqui no Brasil os nossos clientes eram menos rigorosos do que lá, né? Então, assim, você entregava o cronograma, o cara olhava no detalhe o cronograma, você ia fazer a aceitação dos serviços, ou melhor, a liberação para fazer o serviço, você tinha que dar uma pequena aula, daqueles submittals lá, de como você ia executar aquela tarefa. Então, a participação do fiscal me parecia muito mais ativa do que de como eu estava acostumado a trabalhar. Tem uma pergunta aqui: como era executada essa junta de dilatação? Sérgio, essa é para você. Era uma barra de ferro lisa, uma junta de dilatação que você deixava metade no concreto, em uma parte de concreto, e o concreto do dia seguinte a gente às vezes botava uma bainha ou graxa, de maneira a permitir a translação, né, horizontal ali daquela placa. Deixa eu ver se dá para ver aqui alguma junta. Acha alguma junta aí de... Deixa eu ver se dá para ver alguma junta. Na próxima eu vou tentar achar uma junta. A gente faria a junta aqui, né? Tinha as juntas de final de dia e tinha as juntas mesmo programadas. Bom, eu queria agradecer, gente, a atenção de vocês, muita gente aqui mandando felicitações, que gostaram. Vejam vocês que isso aqui para a gente tudo era novo. Trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar com o exército americano. Uma coisa também que lá ainda nos primeiros meses nós decidimos fazer um churrasco da obra. E esse churrasco custou uma fortuna, porque nós incorremos na besteira de não avisar que o churrasco era opcional. Então, quando você não avisa que é opcional, então presume-se que é uma atividade da obra. E aí o cara está lá comendo o seu churrasco e ganhando a hora extra. Então saiu um churrasco caríssimo. Mas aí a gente aprendeu e dali para frente tinha que dizer, olha, opcional. Afrânio, Sérgio, vocês querem explicar aquela questão se vai, por exemplo, no dia seguinte chover e você já sabe de antemão, você pode ligar para o funcionário e mandar ele não ir. Não é verdade, Afrânio? Sindicato. Não tem? Sindicato, a gente, né, uma das coisas que aí foi um aprendizado para a gente, para a equipe, era o relacionamento com o sindicato dos pedreiros, né, que é o Cement Mason, que era essa mão de obra que trabalhava aí colocando o concreto, o sindicato dos Operators Engineers, que é os operadores de máquina, e o sindicato tinha outro sindicato, eu não me lembro, eram 3 sindicatos que a gente tratava aí nessa obra. E quando a gente via que não ia dar para trabalhar por alguma razão, ou por chuva, ou porque não ia ter uma atividade naquele próximo dia que fosse usar aquele tipo de mão de obra, a gente ligava e dizia, olha, amanhã você não precisa vir. E se não precisasse vir, não recebia o pagamento. Então, a gente tinha que administrar isso também. Que fique claro que lá nos Estados Unidos, o pagamento era feito nessa época, não sei se ainda hoje é assim, acredito que é ainda assim. Toda sexta-feira, porque você pagava, a empresa tinha um sistema, rodava a quantidade de horas por dia, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e você fazia um cheque, e esse cheque era entregue na mão da pessoa na sexta-feira. Então, se ele trabalhasse 5 dias, recebia 5 dias. Se ele trabalhasse 4, recebia 4 dias. E assim, a gente também foi um aprendizado muito grande, porque isso dava um trabalhão danado para a gente poder administrar isso de uma forma muito, muito, muito corretinha e que não tivesse reclamação e etc. Né? Era isso aí. Então, o cheque já era rescisão também. Ele já perguntava se ele voltava na segunda. Então, toda semana encerrava um contrato.
Exato. E a outra coisa, se o cara chegar na obra e você não precisar dele, você pode mandar ele de volta. Agora, aí, nesse caso, você tem que pagar 2 horas para o rapaz. E aí nós fizemos essa obra, éramos só poucos engenheiros aqui para. Nós estávamos acostumados, uma outra coisa que eu estava acostumado era trabalhar com secretária, office boy, contínuo, estagiário, minha tia do café. Não tinha nada disso aqui, não é verdade, Fran? Exatamente. A gente não tinha nenhum, era a gente e a gente mesmo. E você se lembra do escritório? Era o nosso Era. escritório. Foi a primeira vez que a gente trabalhou num trailer. Você lembra disso? Era um trailer, ok, que toda a equipe da obra cabia nesse trailer, tá certo? Eram talvez na parte indireta da obra, iríamos ser uns 6, né? Eu acho que umas 6 pessoas para tocar essa obra. Eu acho que era, né? Era aquela chinesinha que rodava, aquela coreaninha que rodava a folha de pagamento, Kim, tinha a secretária, nós, o gerente da obra, Bernardo, e Jim Von. Acabou. Um almoxarife e acabou, doutor. Quer café? Vai ali fazer. Quer fazer xerox? Vai ali. Quer encadernar? É ali que encaderna. Isso no Brasil a gente estava muito mal acostumado, né? Trabalhando aí em grandes obras, cheio de gente. Outra coisa também, o cara que fazia a limpeza, ele ia uma vez por dia, em meia hora, ele limpava tudo. O cara chegava, saía espalhando um saco de lixo, aí tinha o Walkman. Foi a primeira vez que eu vi um Walkman, foi na mão do cara que limpava o negócio. Aí limpava, varria e pronto. Meia hora depois o cara já ia para um outro serviço. E a comida, como era, Sérgio? Tinha refeitório? Como era que funcionava isso aí? A comida, cada um levava a sua, ou então encostava uns trailerzinhos também, uns track foods O hoje em dia, né? precursor do food truck, né? É. E a gente comia lá comida mexicana, era meia hora, meia hora. Comia no carro, comia. Comia encostado no pneu do equipamento. Você se lembra qual era o horário da obra? Era de 7 da manhã, começava, parava meio-dia por meia hora e ia até as 3, né? Ia até 3 da tarde. Às 3 da tarde. O horário da obra era esse. Ok? Então, a meia hora de almoço era meia hora de almoço, meu amigo. Cada um levava a sua comidinha, tinha muita gente, muito operador que levava a sua marmitinha, né? Parava o caminhão, parava a máquina, ele ali para uma sombra, comia lá a sua comidinha e voltava para a máquina. A gente também era a mesma coisa. A gente ou comia no food truck, né? No food truck, ou a gente ia para um restaurantezinho que ele já tinha identificado ali, mas muito perto da obra. Era chicken teriyaki, o coreano lá, lembra? Agora, Chicken teriyaki. a Uma vez na borracharia. vida, a gente saía lá com o chefe da fiscalização para jogar sinuca, só porque o cara era mexicano, porque se fosse americano não ia ter isso, não. Mas diga aí, Sérgio, o quê? Quer dizer que assim, falamos aí em terceirizado, que o rapaz que vinha limpar era terceirizado. O controle de qualidade era terceirizado, a topografia era terceirizada, a borracharia, o cara se ligava o cara, Bobstar, ele vinha e trocava o pneu de qualquer equipamento no canal, lembra disso? A topografia era terceirizada. A topografia dos caras, eram dois irmãos. Era terceirizado. Tudo era Foi a terceirizado. primeira vez que a gente trabalhou em trailer, né? No final da obra, em um dia, pronto, o canteiro de obra estava todo removido. E assim a gente fez essa obra, uma obra que nos orgulhou bastante. Eu, quando vejo isso aqui, fico bastante nostálgico de ver essa obra, porque foi um grande batismo de fogo aí para nós três aí de obras nos Estados Unidos. A Sérgio depois foi para Angola, a Frânio foi para Equador, Peru. Você andou mais por onde, Frânio? Depois eu fui para Seven Oaks, né? Aí Seven Oaks foi uma obra longa, né? Foi de 94 a 98. Aí depois fui para o Peru, 2 anos no Peru, 8 no Equador, depois 8 no Panamá. Agora aí, Aldo, também tem um detalhe de onde a gente morava, né? A gente morava Tem um dentro da detalhe, obra, né? um detalhe que o ano é 94, o ano da Copa. Era, o ano da Copa. Nós fomos para a Copa também. E essa obra aí nos credenciou, em muita parte, a fazer
a obra grandona que veio em seguida, que era 10 vezes maior do que essa, que era a barragem de Seven Oaks. A gente já fez aqui o webinar em outra passagem, mas onde a Frânio trabalhou, e eu também. Está salvo no YouTube do canal da Oficina de Texto. Bom, gente, eu queria então me agradecendo a Maitê pela organização desse webinar. Esse webinar serve para inspirar muita gente, serve para resgatar essas memórias das obras, né? Serve como um tributo que nós fazemos, nós três aqui, a tantos engenheiros amigos nossos que estão espalhados aí por obras, especificamente essas e outras aqui da empresa por onde a gente passou, e colegas aí pelo mundo afora, e também porque é uma maneira de eu rever a Afrânio e Sérgio. Então, suas considerações finais, Afrânio. Não, eu queria parabenizar você, Aldo, principalmente, porque essas iniciativas são muito boas, né? É uma conversa descontraída, mas que a gente passa muita informação, embora tenha a evolução da engenharia civil, né? Essa obra foi há 30 anos atrás, né? Mas muita coisa que a gente fez naquela época que ainda é atual, né? Eu posso dizer que a gestão da obra dos últimos anos que eu vivi na Odebrecht, teve muita coisa, muito ensinamento dessa época, né? Que a coisa foi evoluindo e a gente usou muita coisa que foi aprendido aí. Então tenho certeza, né? Eu não estou mais na Odebrecht hoje, mas tenho certeza que muita gente que trabalhou lá usou alguma coisa que talvez a gente tenha aprendido e feito nessas obras aí de muito tempo atrás, né? Isso é muito bom, é bom a gente ver que teve esse passado e esse crescimento e esse aprendizado muito interessante. E Sérgio? Achei que foi bacana a experiência, né? Tudo era aprendizado, então a vontade de aprender era grande naquela época, e a lição é essa, né? Que a gente tem que querer aprender sempre, porque sempre vai ter coisa nova. Ali foi muita coisa nova de uma só vez, mas coisa nova todo dia tem. E foi um desafio que a gente conseguiu matar nosso leão, né, Fran? Matamos, saímos de lá com reconhecimento do Core News, que para a gente, nessa época, foi muito importante. Foi muito. Eles não queriam dar a barragem de Seven Oaks para a Odebrecht, entre outras coisas, mas o fato da gente ter feito essa obra, e na metade do primeiro ano, eles não apostavam que a gente ia terminar essa obra, não. Eu ouvi Exatamente. isso daquele... Como era o nome daquele rapaz caribenho, Sérgio? Albert, né? Albert Ochones? Albert Ochones. Ele disse, maestro, você não vai fazer essa obra, não, viu? Deixa eu até lhe lembrar, né? Em algum momento, antes do término, ele tinha um outro trecho que estava atrasado, tá certo? E eles quiseram que a gente assumisse esse trecho que estava atrasado. Não sei por que a gente não assumiu, mas isso a gente foi consultado, tá certo? Porque eles já estavam nessa época apostando que a gente fazia mesmo, viu? Exato. Uma outra coisa interessante. Eram 8 lotes. O primeiro e o segundo estavam prontos por um outro empreiteiro. A gente fez o 3 e o 4. Ainda tinha o 5, 6, 7 e 8. E eles iam subindo o rio até chegar... Não iam chegar em Seven Oaks, mas era controle de enchentes, né? A barragem segurava a onda e depois desaguava nesses canais. E a gente não fez esse outro trecho, não sei por quê. Mas problemas de... Essa obra também teve, Afrânio. Eu não sei se você se lembra de Varela. Lembra de Varela? Era um empreiteiro que a gente tinha da terraplenagem. Esse empreiteiro não performou bem, a Odebrecht acionou a seguradora dele. Aí a seguradora tirou o Varela e ela teve que arrumar um outro empreiteiro para fazer a obra. E aí, na verdade, ela contratou, eu acho que a Odebrecht para fazer a obra, não foi isso? Foi. Nós dissemos, a gente faz... Eu me lembro desse problema com Varela, mas não me lembro a solução, como é que foi dada. Sei que teve isso. Isso era o tal do performance bond, aquele seguro. Não me lembro da solução. Era, inclusive, um cara muito conhecido na região de movimento de terra, né? Bot scraper, e acabou não performando, e a gente depois teve que dar uma solução
Mas isso gerou estresse total com o cliente, porque foi logo no início. Várias vezes eu ouvi a palavra distrato, termination, porque os caras não estavam botando fé, não. Ou seja, a gente reverteu o quadro, tá certo? De ruim, um início ruim, para um término excelente, né? Em pouco tempo, em 2 anos. Um início ruim, um término excelente. Tanto é que o cliente nos cogitou de assumir um outro trecho, né? Isso foi muito comentado na época, porque era a primeira obra que a Odebrecht estava fazendo na Califórnia. Naquela época, a gente já tinha começado algumas obras na Flórida. Mas tinha estrada também? Tinha a estrada de San Diego lá. Tinha estrada. Teve aquele interchange lá. A segunda. Aquela foi a primeira. A obra com o Core Engineers. O Core Engineers. Na Califórnia. Então, foi ótimo. Obrigado, Afrânio. Obrigado, Sérgio. Bom saber que vocês estão bem aí. Então, grande abraço a todos. Obrigado, Afrânio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Maitê. E obrigado a 500 inscritos que prestigiaram aí o nosso webinar. Grande abraço a todos.